A gente vai saber da previsão do tempo em todo o Brasil com as informações da Climatempo, onde eu tenho lá o Vitor Tacal. Ô Tacal, bom dia. Tacal tá uma ventania danada, já comentei aqui logo na entrada do programa e já comentei com o Silmar também. Eu não sei o que acontece com os semáforos em São Paulo. Existe um projeto da Prefeitura que já está andando aí há décadas, para troca de todos os semáforos da cidade de São Paulo por semáforos mais modernos, digitais, com contagem regressiva. Você vai em qualquer cidade aqui, vai em Vinhedo, vai em Jundiaí, vai em Campinas, qualquer cidade aqui do interior de São Paulo, do Brasil, tem esse tipo de equipamento. Aqui ainda essas porcaria pendurada que fica balançando com o fio mal emendado ainda por cima. A fita isolante colocada para emendar o fio deve ser de quinta qualidade. A hora que bate a ventania, balança, o fio desconecta, o semáforo não funciona mais. O galho de árvore cai, a ventania continua e o motorista fica desesperado na cidade de São Paulo. Qual é, senhor prefeito de São Paulo, a dificuldade de trocar os semáforos da quarta maior cidade do mundo por semáforos mais modernos? E diz que só vai piorar, Tacal? Diz que vai ventar mais forte ainda? Bom dia. Bom dia, Tavinho. Um ótimo dia a você. Ótima terça-feira também a todos que nos acompanham neste momento. A gente vinha comentando ontem, inclusive, Tavinho, que hoje, ao longo dessa terça-feira, tínhamos o deslocamento de uma frente fria. E aí, logo diante desse deslocamento da frente fria, fortes ventos encobrindo boa parte da região sudeste, inclusive no estado de São Paulo. Então, logo na manhã dessa terça-feira, tivemos registros de fortes rajadas de vento em diversos pontos da capital paulista e também no litoral do estado de São Paulo. A condição para rajadas persiste ao longo dessa terça-feira. A expectativa é de que os ventos ali possam chegar, inclusive, nos 70 quilômetros por hora aqui na cidade de São Paulo, com uma atenção maior ali para o litoral paulista, onde os ventos podem continuar. E aí, trago para vocês, então, já nas imagens de satélite, essa banda de nuvens aí é justamente a frente fria que eu acabei de mencionar. A gente consegue perceber o deslocamento dela sentido leste, onde ela vai se afastando pelo oceano. O sistema não deve gerar chuva aqui sobre o estado de São Paulo, mas pode gerar chuva sim ali no estado do Rio de Janeiro. Hoje cedo, se vocês puderem ver no próximo mapa, já tínhamos um alerta de temporais em boa parte ali da região sul, que pega o norte gaúcho, parte do interior catarinense e sul do Paraná. Então as pancadas de chuva associadas ao sistema já aconteceram pela manhã e aí o tempo segue instável até mais ou menos o comecinho da tarde desta terça-feira. E aí no próximo mapa, já ampliando para o Brasil, a gente vê que boa parte do país segue ali livre dessas condições de tempo severo, mas a chuva continua forte ainda na região norte do país. A gente tem bastante umidade presente na atmosfera. Essa umidade, juntamente com o calor, atua e aí ajuda na formação de nuvens carregadas. No próximo mapa, então, justamente o reflexo dessa massa de ar quente e seca que paira e atua sobre o interior do nosso Brasil mantém esse predomínio de sol entre nuvens ao longo da terça-feira. Essas manchas laranjas indicam justamente isso, enquanto isso, as manchas verdes, condições para pancadas de chuva. No caso aqui da região sul do nosso país, a chuva que já começou pela manhã e deve continuar até mais ou menos o comecinho da tarde. Aí na região norte do nosso país também temos condição para chuva ao longo do dia, pancadas de chuva que intercalam ali com momentos de sol, e na costa leste do Nordeste ainda a condição desses ventos que sopram do oceano e trazem umidade, ajudando também na ocorrência de pancadas isoladas. Então no nosso próximo mapa vemos justamente a condição, o reflexo dessa massa de ar quente e seca nos índices de umidade relativa do ar. Então, ainda hoje, nessa terça-feira, continua bastante quente e seco, principalmente no interior do Brasil, na região centro-oeste. Estado de Goiás com índices abaixo de 12% na tarde dessa terça-feira, indicados por essa mancha em roxo do nosso mapa. E as outras áreas da região central não ficam muito atrás disso. Então, no sudeste também temos condições em Minas Gerais, norte de São Paulo, parte de Mato Grosso do Sul e também no interior da região nordeste, onde os índices de umidade devem ficar abaixo dos 20% durante as horas mais quentes. Novamente, é sempre bom lembrar isso, que a Organização Mundial da Saúde ela sempre pré-determina ali que por volta de 60% seria o ideal
ao longo do dia, ilustrando justamente que abaixo de 20%, 12% é um cenário bastante crítico e é um cenário que, inclusive, já vem persistindo ao longo das últimas semanas. Bom, no próximo mapa, então, venho falar para vocês aqui sobre as temperaturas máximas. Enquanto o centro-norte do Brasil segue bastante quente, então a gente vê que hoje a gente encontra máximas de 38 em Cuiabá, 36 na cidade de Palmas, 35 em Goiânia, e aí 33 graus em São Luís, 32 em Manaus, indicando justamente esse predomínio de sol e esse ar quente que continua circulando. No mês de setembro, já é comum que a gente se depare com temperaturas mais elevadas. É até um ponto interessante que muitas vezes a gente tem as temperaturas mais elevadas do ano no mês de setembro. É um mês conhecido por ser bastante quente, já nessa transição para a estação da primavera, onde temos o maior aquecimento ao longo do dia. E aí, em contrapartida, áreas da região sul sentindo o reflexo aí desse ar polar que veio na retaguarda da frente fria, então os termômetros não passam dos 20 graus em Porto Alegre hoje e também dos 23 em Curitiba. Aqui na cidade de São Paulo ainda esquenta bastante ao longo dessa terça-feira, pico de calor, então as máximas chegam nos 30 graus, o calor voltou a ganhar força aqui na cidade de São Paulo. No próximo mapa, então, vou comentar um pouquinho sobre a chuva nos próximos dias. Esse primeiro mapa fala sobre os dias 10 ao dia 14 de setembro, onde vocês conseguem perceber que boa parte do Brasil segue fora da mancha de chuva. Então a chuva começa a perder força já a partir de amanhã, a circulação dos ventos na atmosfera favorece essa condição de tempo um pouco mais aberto e a chuva fica bem concentrada apenas em alguns pontos. Região norte continua chovendo bastante, principalmente Amazonas e também no Acre. Ainda na costa leste do Nordeste, nos deparamos com essa umidade que vem do oceano e traz condições para pancadas de chuva isoladas ao longo do dia. E também aqui no litoral do Sudeste, principalmente entre o leste de Minas Gerais, no sul do Espírito Santo e parte do Rio de Janeiro, onde a gente tem 1 milímetro de chuva, que indica justamente isso, pancadas de chuva isoladas que não têm potencial para acumulados significativos. E aí no próximo e último mapa que eu vim trazer para vocês hoje, vemos que esse cenário ele não deve persistir por muito tempo. Isso porque a partir já do dia 15 até o dia 19 de setembro, o cenário promete ser um pouquinho diferente, com chuva avançando mais sobre o país. Então vale destacar toda essa mancha na região centro-oeste, principalmente no Mato Grosso do Sul e também sul de Goiás, e a chuva também invadindo e avançando mais sobre o interior de São Paulo e também no interior do estado de Minas Gerais, não deixando de destacar um ponto. Esses 100 milímetros de chuva no Amazonas indica que ainda vai chover bastante no estado amazonense ao longo deste mês de setembro. Ei, Vitor Tacal, sempre aqui no primeiro segmento do nosso programa, trazendo as informações do tempo para você fazer aí o seu preparo de solo, o seu plantio, sua colheita, enfim, para você se dar bem. Mas realmente ontem fez um calorão, viu, Vitor? Ontem, de manhã, saí cedinho de casa, saí de blusa ainda. De repente começou a esquentar. Assim, no meio da tarde estava um calorão. E hoje, como você disse, vai ser pior ainda, né? E tá esse céu aí com nuvens, muita ventania e o calorão subindo aí, como você mesmo disse, podendo chegar a 30 graus hoje, né, Vitor, aqui em São Paulo? Exatamente, Tavinho. Aquele famoso efeito cebola, né? Onde quem acorda cedo e sai de casa para trabalhar já sai com diversos casacos. Aí vai passando as horas do dia, vai tirando casaco, até que chega no meio da tarde faz aquele calorão e a gente se vê passando calor. Tendo que levar uma série de blusas para casa de volta. É um cenário que a gente vai se deparando ao longo ainda desse mês de setembro até o fim do inverno. Ô, Vitor, você está novo aqui, a primeira semana sua aqui, né? Faz uma semana que está com a gente, mas eu acho que uma das primeiras lições que as pessoas que fazem curso de meteorologista para dar a previsão do tempo aprendem é falar desse tal de efeito cebola, porque não tem um meteorologista que não fala do efeito cebola. É o efeito camadas. Você sai com 3 blusas e vai tirando, que nem a cebola, né? Camadas. São aqueles macetes, né? Então, já logo no início do curso, diversos cursos, eu imagino que tenha, são aqueles macetes que você vai aprendendo. E o efeito cebola é um deles, com certeza. Legal, é que nem jogador de futebol, também tem curso para dar entrevista. Não, jogamos bem, o time estava bem, a defesa vacilou um pouquinho, mas nós vamos voltar para o segundo tempo com mais animados e com mais precisão para tentar vencer a partida. Depois, no jogo seguinte, ele fala a mesma coisa. E aí vai, né?
Bom, vamos lá então. Só para adiantar, hoje é terça-feira, pessoal. O Vitor já pode trazer essa informação, porque eu estou sabendo, mas ele adianta. Parece que vem uma mudancinha aí para o final de semana. No final de semana cai um pouquinho a temperatura. Essa já é uma previsão. Exatamente, Tavinho. Então, aqui, por exemplo, na cidade de São Paulo, essa segunda semana é justamente aquela gangorra nas temperaturas. A semana começa um pouquinho mais amena, hoje já temos um pico de calor, amanhã, geralmente, a temperatura já começa a cair. Então, o ar frio, ele começa a adentrar aqui sobre o leste da região sudeste. Esse ventinho um pouco mais fresco segura a elevação das temperaturas. Na quinta-feira, volta a esquentar de novo com mais um pico de calor. Máximas devem ali passar os 30 graus. E aí, no fim de semana, mais ou menos um pouco do que aconteceu na última semana. Um fim de semana com temperaturas um pouco mais baixas, o céu um pouco mais fechado. Então, a gente pode esperar ali um fim de semana um pouco mais gelado aqui na cidade de São Paulo e também áreas aqui do leste, litoral paulista e também no estado do Rio de Janeiro. Olha, e se vocês, meteorologistas, têm aí os seus jargões, e o efeito cebola é um deles, se o jogador de futebol tem os seus também, jogamos bem, mas não deu certo, não conseguimos marcar gol. Jornalista também tem, porque toda vez que acontece essa gangorra no tempo, aí, esse vai e vem de coisas, a gente sempre diz: haja saúde, hein, para aguentar tanta variação. Esse é nosso, esse é dos jornalistas. Tchauzão, Até Vitor. mais, Tavinho. Um abraço. Até amanhã. Até amanhã.